Bem, eu anotei aqui algumas coisinhas pra falar importantes no Death Note que eu encontrei no chão. Já anotei aqui quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Diz que é pra anotar o nome de todo mundo do mundo, já tem quase 8 bilhões. Final de semana eu concluo e é pra botar uma data. Eu botei a data de junho, o nome de todo mundo, não sei porquê. Anotei umas questões aqui importantes. Lembrando, meu perfil não é pra qualquer pessoa, né? Gente tapada não precisa estar assistindo aí e se estressando com gente inteligente como eu, né? Gente invejosa se incomoda com gente que bota pra fuder igual a mim. Então, bora partir desse princípio, antes de olhar o que tá anotado aqui. Desculpe, tô com um pouco de alergia. Vamos lá. É sábio, né? A gente falar daquilo que a gente domina. Não daquilo que disseram a gente de alguma forma. Um vídeo, um texto, um texto de qualquer natureza, uma imagem, um vídeo, falando verbalmente, o que for. Por quê? Você não sabe se é verdade aquilo ali. E você pode estar passando uma vergonha absurda, né, com aquilo ali. Né? Como é comprovado. É comprovado que o ser humano é herbívoro. É comprovado há muito tempo, geneticamente e biológico. Tudo é comprovado que o ser humano é herbívoro. Né? Então, é muito complicado a gente tá falando que o ser humano é onívoro. Né? Tirou isso de onde? É a vontade de ser o superior do universo? Isso não passa de um traço narcisista, né? São todos muito fortes. Vamos lá. Bora partir de uma coisa fácil. A pessoa que fala que uma pirâmide daquela, a pirâmide do Egito, a maior, de Kelp, se eu não me engano, foi construída em 20 anos, é uma pessoa que não entende nada de nenhum tipo de projeto. Nenhum tipo de projeto. Nenhum. Muito menos em projeto de engenharia e de arquitetura. E muito menos daquele tamanho. Não é porque a pessoa tem um canudo de engenharia e arquitetura que ela é capaz de trabalhar com qualquer projeto. De forma alguma. Beleza? As pessoas tendem a baixar a régua de tudo, né? Para o nível delas. Então, se ela é engenheira, arquiteta, é médico, o que for, todo mundo tem que ser igual a ela ou ela é melhor, né? Sempre é melhor. Pra tudo, né? É o tipo de pessoa que em sua frente, no gogó é uma coisa, e por dentro é outra pessoa lá. E tá em sua casa. Então vamos lá, a pessoa que diz que uma pirâmide daquela de 5 bilhões de pedras foi construída em 20 anos, não é referência para nada, né? É um tipo de texto que não é uma teoria, né? O que eu chamo de tese é uma hipótese, né? Tese é uma ideia que foi ofertada a uma ciência, mas ela não foi comprovada. Lógico, logo, ela não é absorvida em uma ciência e não vira uma teoria. Uma teoria no mundo real, no mundo da ciência, é uma ideia, um conhecimento que foi comprovado. Ele é real. A tese não, a ideia que não foi comprovada. É diferente do mundo narcisista ou no mundo ignorante do ser humano preguiçoso, que tem como sinônimo na mente doentia dele que teoria é algo vago, algo abstrato, algo incomprovável, né? Se existe esse termo. E quer discutir com você, né? Quer lhe ensinar, né? Com aquele ar de superioridade absurdo. Então, é igual a pessoa falar, né? A pessoa falar que a muralha da China, que tem 25 mil quilômetros. Você sabe o que é 25 mil quilômetros? Se eu não me engano, se você pegar todas as capitais do Brasil, botar uma juntinha da outra, não dá, se eu não me engano, não dá 10% de 25 mil quilômetros. Se eu não me engano, não dá 10%. Eu não lembro agora o cálculo, eu tô cansado. Imagine que a gente leva séculos construindo a cidade. O cara disse que em 100 anos a gente construiu uma muralha que está em situações impossíveis de serem construídas e foi feito em 100 anos, né? E diz que é assim porque a China tem bilhões de pessoas. Cara, você estuda onde, brother? A China tem 2 bilhões de pessoas, se não me engano, mais ou menos agora. E a gente faz o levantamento estatístico há muitos anos.
A China, se eu não me engano, não tinha nem 500 mil habitantes em 1950. Se você fizer uma regressão exponencial, não lembro qual é o termo contrário da exponencial, se ela foi feita mais ou menos depois de Cristo, a China não tinha nem 10 mil pessoas. Foram todas levadas para construir essa muralha. São pessoas que querem dizer o que é certo e o que é errado, brother. E não sabe o mínimo do mínimo do mínimo ali. É por isso que eu falo, fale daquilo que você sabe, que você domina. E as pessoas não dominam nada porque são narcisistas. Elas querem chamar a atenção, serem melhores sem serem, são preguiçosas. Você fala besteira, ensina errado, pra tirar sua ondinha, pra se convencer que é melhor que todos. Você assiste National Geographic pensando que tá aprendendo alguma coisa. Cara, se você assistir um programa que diz ao mesmo tempo que os animais não pensam, não raciocinam, e ele tá dizendo o pensamento, o sentimento do animal, brother, e você continuar assistindo, você é pior do que aquele programa. Você é mais maluco e mais burro do que gerencia aquele programa. Não tem discussão. É porque o ser humano narcisista não aceita que outros seres pensem, né? Raciocinem, sejam mais habilidosos que a gente. Mais sábios, mais virtuosos que a gente. Porque o narcisista não suporta a existência de nada melhor que ele. Né? Ele não suporta a existência de conhecimento complexo que fez as pirâmides dezenas de milhares de anos atrás, segundo estudo da própria Rocha, ou a muralha da China. Porque para ele é o ápice. Ele tá agora aqui e ele é o que há de melhor. As pessoas narcisistas que tentariam tratar desse assunto aqui. E são muitas, viu? Estão em todo lugar. A gente se bate com elas o tempo todo. E é o tipo de pessoa que está lhe influenciando. Né? Pelo que você está vendo aí, para cada vez pior. Então, é o tipo de pessoa que quer lhe dizer como a pirâmide foi feita e... né? Então, voltando ao assunto, mais você falar daquilo que você domina. Qual a questão? Eu já tive muito esse problema conversando com as pessoas, né? As pessoas falando o que não sabem, né? Isso vale pra tudo, impressionante. Não tem esse assunto que a pessoa decora o nome de placa de vídeo, o gabinete, sabe montar o computador. O cara quer lhe ensinar que ciência da computação, pô, quer dizer o que é o que não é. Pra você ter noção, se você pegar o histórico da ciência da computação, foi pelo menos 100 anos elaborando o conhecimento final para poder elaborar o primeiro computador analógico mais que um século atrás. Não foi estalando o dedo, não. Não é simples assim, não. O computador quântico atual, ele é como o computador valvulado de antigamente. Né? Ele é primitivo. Ele é pequeno e tal, comparado a um valvulado, porque já é microchipado. Mas ele é um computador primitivo. Ele é extraordinário, incrível, faz cálculos absurdos, incomparáveis. Mas não está dentro de casa, não está em um gabinete pequeno. E você não tem um sistema operacional e softwares que qualquer pessoa consiga utilizar. Então você encontra muita gente com muita presunção, muita arrogância. Né? Pessoas que, em vez de se focarem em seus defeitos e eliminarem, crescerem com isso e adquirirem qualidades, elas estão focadas em afundarem cada vez mais na merda. Né? São pessoas muito complicadas. Elas, como são usurárias, elas também atribuem sua qualidade àquilo que ela tem ou àquilo que ela pensa que tem, ou então que ela deseja. O usurário pensa que é dono de tudo do mundo, porque ele é um usurário, ele é um narcisista, e ele pensa que ele criou o mundo, né? Ele tem esse problema. Pensa que é a divindade que criou o mundo. Então ele pensa de fato que ele é o que há de mais rápido, porque ele é dono da Ferrari, ele pensa que é uma Ferrari, ele pensa que é um jatinho e tal. São casos. Em sua frente é uma coisa, dentro deles é uma coisa assim assustadora. Para quem tem um conhecimento, é uma coisa que consegue enxergar como ele é por dentro. Essas pessoas por dentro é uma coisa assustadora. E aí eu não queria pegar coisas pequenas, queria pegar um exemplo maior. É comum eu estar tratando de ciência e o pessoal dá palpite. É palpite, porque a pessoa não sabe, né?
Como eu falei, se você não domina, não fale, brother. Não importa se seu professor disse, se você viu um livro. Se você não domina, se você não é capaz de reproduzir aquilo ali fielmente, não garante que aquilo tá certo. E você não tem autoridade para falar, brother. E acabou. Pesquisa é um termo científico. É um termo científico que denomina criação de conhecimento, criação de tecnologia. Tecnologia é conhecimento científico. É um termo para conhecimento científico. Aí fulano e fulano incomodado, sempre que eu estou conversando, quer dizer que não é criação, que não existe criação de conhecimento. O conhecimento não cria e quer me passar a receita de bolo que viu na escola, ou então que na faculdade deu errado lá. Que eu falo, é mesmo, é assim que funciona, que cria conhecimento, criam aí agora pra eu ver. Ah, é porque eu não quero, né? Nunca, é porque eu nunca quero. E se você nunca criou um conhecimento, brother, não dê palpite. Se você não é capaz de criar um conhecimento, não fale como é. Se você não é cientista da computação, não fale como é, não fale o que é. Eu conheci minha vida, eu tenho 44 anos. Eu conheci cientista da computação. Que broca, brother. Não tem cientista da computação que não broque. É uma vida de labuta para se tornar cada vez melhor. O cabra broca, a mulher broca. Eu conversando com a pessoa, com toda a humildade para não encabular a pessoa. Ela não sabe definir o cientista da computação. Eu sei que ela sabe de experiência de vida e sofrimento, mas ela não sabe definir. Porque eu vou dizer o seguinte: apenas, se eu não me engano, 1 a cada 1 milhão de pessoas é capaz de conceituar as coisas. Eu não costumo estar pedindo ninguém para conceituar, não. Quando eu faço é de sacanagem, porque eu sei que a pessoa não é capaz. Aí já falo de sacanagem. Conceitue sem você criar um exemplo conveniente para você forjar credibilidade no que você falou. Conceitue. Aí começa a dar um bocado de exemplo. Não, é porque isso é aquilo quando acontece tal coisa e tal. São pessoas que são incapazes de assumir que estão erradas. Em nenhum momento. Nem para si mesmas, em segredo, escondida no quarto no escuro, trancado. Você tem noção de como é esse tipo de gente? Tô pegando um exemplozinho da pessoa não saber como a ciência é criada, como é feita, tá querendo dar palpite. É bem complicado isso aí. Você não fez, você nunca criou um conhecimento, você nunca acrescentou nada na ciência. De nenhuma forma, você não pode falar. É sábio, é só pra você não passar vergonha, pô. E principalmente pra você não se convencer mais ainda que você tá certo, acreditando na mentira. Você não sabe como se cria um conhecimento. Foi como é que a ciência foi feita? Caiu do céu um livro, caiu aí. Ou foram pessoas criando conhecimento, uma labuta desgraçada. Ah, porque se descobre? Não se descobre nada na ciência não, meu querido. Como é assim? Como é que se descobre um conhecimento da biologia, um conhecimento da física, da química, da ciência da computação? Como é isso aí? A gente tropeça, encontra debaixo do carro um livro? É assim? É? Descobrir um conhecimento científico. É assim que funciona? Não se descobre nada na ciência. A ciência a gente se labuta para criar o conhecimento do zero. Se você também não é capaz de entender o que é do zero, não dê palpite. Até nisso a pessoa quer dar palpite, que não se cria nada do zero. Você já criou algo do zero? Não dê palpite, brother. Minha filha, não dê palpite. Tente crescer. Às vezes você começa com uma pessoa com 25, 30, 50 anos com essa mentalidade, pô. Se tivesse conversando com uma pessoa de 12, 14 anos, até entendo. Você sabe que é um adolescente ali, só faz merda. Mas uma pessoa que se gaba é bem complicado, pô. Quando você fala de. Quando alguém abrir a boca pra falar, uma autoridade, que você sabe ou não sabe, abrir a boca pra falar de conhecimento, de criação de conhecimento, de pesquisa de verdade, criação de conhecimento científico, fique calado. Porque são pessoas. Quem consegue falar sobre isso? São poucas pessoas e só elas se entendem. Se você não consegue absorver nada ali, se retire, pô. Mas não atrapalhe não.
Mas o narcisismo não deixa, né? Você tem que ser o sabe tudo, tem que ser a sabe tudo. Só fale daquilo que você entende, entendeu? O fato de você decorar o microfone Razer, o mouse, sei lá do que, o monitor, não sei o que, não quer dizer que você sabe fazer uma porra dessa não, brother. Vocês falam como se soubessem fazerem. Eu quero você, com essas besteiras que você bota no YouTube, bota no Instagram, bota na internet, essas besteiras inúteis, desinformação pura. Com isso que vocês publicam, que tiram a onda, porque o ser humano cria mais conhecimento, publica mais conhecimento do que não sei quantos séculos atrás. Eu não tô vendo conhecimento não, eu tô vendo fofoca e desinformação na internet. Não tô vendo informação não. Tem desinformação, mas informação não, nem conhecimento. Com essa desinformação que vocês publicam, vocês dizem que publicam um número infinito maior do que 100 anos atrás e tal. Eu quero ver qualquer um de vocês criar um mouse do zero com esse conhecimento que vocês criam. Um teclado do zero, um webcam, um microfone. Um carro do zero. Quero ver um carro do zero. Inovador. O mais rápido do mundo. O mais eficiente. O mais eficaz. Um teclado, um processador. Não consegue não, né? E esse tipo de afirmação e pergunta já incomoda, né? Porque mostra quem vocês são. Vocês não são merda de nada de importante. Nada, não sabe nada, brother. Vocês são os merdas. Não falem daquilo que vocês não são capacitados. O fato de você reproduzir algo que alguém lhe disse não quer dizer que você saiba ou que você domine. E o fato de você haver feito uma prova de alguma coisa, vamos dizer cálculo 1, 2, 3, 4. O fato de você ver decorado, porque você não aprendeu. Eu conversei com pessoas que tiraram 10. Eu tirei nota mais baixa do que eles, 7. Eu falava o mínimo do cálculo. O cara não sabia do que eu estava falando. O fato de você ter feito uma prova e tirado 10 não quer dizer que você saiba. Se a gente está tratando de elementos da essência daquela disciplina, daquela microciência que compõe uma ciência maior, e você não está entendendo, você não entendeu nada. O fato de você decorar uma fórmula, botar números ali e gerar um resultado, não quer dizer que você sabe nada não. Mas você não sabe é nada. Cara, você não tem noção. Eu sou engenheiro de software, né? Cientista da computação, engenheiro de software. Eu sei reconhecer quando a pessoa é engenheira de qualquer área, pô. É minha função. Eu sou o engenheiro de software, é o único engenheiro que é qualificado para gerir qualquer outro profissional. E reconhecer se é e aproveitar aquele conhecimento e estimular que ele melhore. O ambiente correto de computação que tem engenheiro de software, aquele ambiente é para estimular o desenvolvimento humano. Se não tem isso, tem algo errado. Para você ter noção. Você não tem noção de quanta gente com canudo de engenharia falando merda e querendo desfazer de mim, me humilhar, e dentre outras pessoas que dominam muita coisa de matemática. E quando você comprova que está errado, vai inventando umas coisas atrás da outra e sai falando mal de você. É um negócio assim. Engenharia é uma ciência aplicada, pô. É uma ciência fácil. Medicina é uma ciência fácil. Fisioterapia é uma ciência fácil. Ciência aplicada, por mais difícil que seja, ela não se compara à complexidade de uma ciência pura. Não se compara, brother. Ah, porque o vestibular de medicina é mais difícil, mas não... vestibular é vestibular, brother. Vestibular não tá dentro da ciência, não. Se o que importa pra você, o valor daquela ciência é quanto o profissional ganha, ou status de... Só prova que você não sabe nada de ciência, nunca esteve em uma ciência e nunca estará dentro dela. Porque pra você estar em uma ciência, você tem que merecer. Não é receber um cargo, não. É uma coisa que você é transformado pra ingressar nela. E são pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas, brother. Não deem palpite naquilo que vocês nunca saberão. Nunca saberão. Nunca. Nunca saberão.
Muito menos de criação de conhecimento, pô, de pesquisa. Eu conheci gente que criou conhecimento importante na ciência. Conversando com a pessoa, ele não sabia descrever, explicar como ele cria o conhecimento. E uma pessoa que cria, brother. Como é que pessoas que nunca criaram conhecimento querem dizerem como o processo funciona? Como é que funciona isso aí, brother? Eu queria entender. Eu queria entender isso aí. Bora pular aqui o assunto que tá começando ruído aqui. Queria adiantar o lado. Olha, eu queria começar com gravidez. Falar aqui de um assunto recorrente, comum no mundo inteiro. Durante esses milhares e milhares. Se eu não me engano, o fóssil humano mais antigo tem 350 mil anos, né? Então tem mais tempo que isso aí. Então o ser humano passa por isso, sei lá, 500 mil anos. Dele quando chegou aqui. Olha, gente, quando a gente não gosta, vamos dizer, na rua ali tem um carro que eu não gosto. Eu não saio quebrando ele, batendo nele, destruindo ele. Quando eu não gosto de uma loja, eu não vou lá destruir a loja. Quando eu não gosto de um programa de TV, eu não assisto. Quando eu não gosto de uma marca de computador, eu não compro. Essa conversa de que uma mãe comete todo tipo de abuso aos filhos porque não gosta do filho, porque não queria engravidar, tá fudendo com todo mundo. Não queria engravidar. A pessoa que acredita uma desculpa dessa de que comete abusos, negligências, abusos que vocês não têm como entenderem. Vão na delegacia da cidade de vocês, ou cidade grande, vão nas delegacias e peçam as últimas ocorrências que não são publicadas em lugar nenhum no jornal, na televisão. Vocês pensam que são informados porque assistem TV, né? Vão na delegacia e pergunte o que acontece. E o que chega lá não é 1% da realidade. Para vocês terem noção. Sabe, eu vi muita gente, eu tive amigas que a mãe cometeu abusos até quando ela estava grávida. Eu tive parente que passou por isso. De receber espancamento e a todo tipo de abuso, privação de sono e por aí vai. E disso é porque eu não queria ter você. E as pessoas acreditam. E ainda dizem mais. Eu faço porque fizeram comigo. E lhe digo, a maioria dos casos não passou por isso porque eu conheci a mãe da pessoa, o pai, pessoas maravilhosas. Nunca faria isso com ninguém. São pessoas malignas. Independente se fizeram ou não. São pessoas malignas. E não justifica. Porque eu nunca vi... essa conversa de que eu fiz porque fizeram comigo. Eu nunca ouvi falar. Em toda história humana. De uma pessoa que sofreu algum tipo de crime. E foi à delegacia. Ou foi à prisão. Cometeu o mesmo crime. Ao bandido que fez a ele o negócio. Essas conversas fiadas, pô. É sacanagem, pô. Eu vou lhe dar um exemplo menorzinho. Sabe quando você tem uma pessoa próxima, não emocionalmente, mas próxima fisicamente, um parente ou uma pessoa que está sempre ali, ela está sempre desfazendo do que você fala? Digamos, alguém próximo lhe fez um mal. E essa pessoa que você pensa que é sua amiga ou sua prima, você comenta ou ela testemunha, ela nunca lhe dá crédito. É sempre da pessoa maligna. Tem algo errado com você de pensar que essa pessoa é sua amiga. Por que eu tô falando isso? A gravidez, imagine o seguinte: um ser humano em coma. Para o ser humano estar em coma dormindo, para ele estar vivo em coma, ele tem que gastar o peso dele ele gasta em 24 horas o peso dele em ATP, energia bruta. Ele consome, o ser humano, para estar dormindo ali, consome o peso dele em ATP para estar vivo em coma. As pessoas mais ativas gastam muito mais e mais eficientes
tem mais eficiência, mas também gastam mais. Se a gente gasta pelo menos nosso peso em 24 horas de ATP para estar vivo, quanto é que você pensa que a gente gasta para poder gerar um bebê dentro da gente? Você pensa que não cansa? Que não desgasta? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu sou um velocista profissional, corro demais. Já não corro mais. Quem é bom? O cara que é bom de atletismo mesmo. O cabra que é bom. Ele alcança graças. Eu alcancei várias graças. Uma delas, no início que eu adquiri, é a graça da depressão. Né? A graça da fadiga. Que a gente alcança... Só quem tem alguma inteligência entende. Que é o que? Você vai transcendendo os seus limites físicos e mentais. E chega um ponto que você está tão bom no atletismo, nos 100 metros, 200, 400, 800, 1500, o que for, que você treina ou compete além de sua capacidade física. Treina ou compete. Vamos dizer que eu treinei hoje. Treinei de manhã, eu preciso de pelo menos 24 horas, 48 horas para me recuperar. Logo quando termino o treinamento, o corpo vai estabilizando e esfriando. Eu entro em processo de depressão temporária. Porque eu estou com muito menos energia, muito menos oxigênio, muito menos ATP, muito menos tudo. E tô com o corpo desgastado. É um processo natural de depressão biológica. Não é uma coisa permanente. Se eu souber me recuperar, guaraná em pó, ginseng, o que for, eu me recupero. A mente sofre efeito do corpo, assim como o corpo sofre efeito da mente. Não tem o que questionar. E o que acontece? Várias coisas produzem o efeito de depressão temporária. Uma delas é a gravidez e o parto. A mulher que está em processo de gravidez, queimando muita energia e muito desconforto para tudo, para dormir, para se deslocar e tudo mais, tem que ter um suporte ali de ginseng e guaraná em pó. Assim como o bebê. O bebê está em um processo extremamente delicado e seria interessante, como muitos países, dar chá de ginseng ao bebê. Não só chá de outras coisas. A mãe precisa de uma fonte de energia muito boa e um suporte de ginseng muito bom. Para poder ter um mínimo de qualidade de vida ali, suportar aquilo ali. Se a mãe não tem esse suporte de energia e ginseng, ela vai engravidando e definhando, né? Gerando uma depressão permanente por meses. Quando ela entra no processo de parto, que gera um processo de queima de energia que ela não tem, como se fosse um atleta profissional, porém ela já está há meses sem descanso, ela queimou muito, está muito mal. É comum que ela entre no processo de depressão longínquo. Dificilmente ela terá alguém para dar um suporte de ginseng, guaraná em pó ou qualquer fonte de energia extra. Então ela passará por um tempo de depressão por muito tempo. Comida normal não resolve certas coisas. Temos várias fontes de alimento, porque uma só não resolve, um tipo só não resolve. Às vezes a pessoa está tão mal biologicamente que ela, por mais que ela bebesse muita água durante a vida, ela esquece até de beber água, o que piora a sua situação. Ela, no processo profundo de depressão biológica, ela tem desgosto por tudo. Ela não gosta de assistir mais filme que gosta, ler um livro da mãe, do pai, o que for, do esposo, do marido, né, da mãe dela. Ela não tem não tem como ter essa emoção, esse sentimento, esse bem-querer. E lógico que quando você está em um processo de desgaste biológico e depressão, o normal é que você tenha irritação, né? Porque você está totalmente descontrolado, você não tem força para administrar nada. Então qualquer besteirinha lhe irrita. Ela não odeia o filho porque ela quer. Ela odeia qualquer coisa ali que irrite ela. Não é algo pessoal. Aí você vê o seguinte. Ela está nessa situação. Fica indo parente e conhecidos lá fazer abuso. Condenar. Falar que não quer ver o filho, que é desnaturada, que é miserável. Maltratar, ficar na casa atrapalhando. Comendo. Fazendo abuso. A mãe que diz que pariu, que talvez deve ter passado por isso,
que deveria compreender, piora a situação. Falar com você. Se eu estivesse casado com uma mulher, ela estivesse grávida, pariu, eu cuidei dela. Ela pariu, tá numa situação difícil. E tá querendo parente e conhecido ir lá, sem poder. Porque nas primeiras semanas é bom não ter contato com ninguém. Ela tá querendo ir lá de qualquer jeito. E quando vai, causa abuso à minha esposa. Eu falo, olha minha filha, essa pessoa que veio aqui, essas pessoas, nunca mais entra na casa da gente. Porque é claro que todo mundo sabe que está em um estado debilitado, delicadíssimo, acamado. Não é difícil imaginar que a pessoa está terminando, está querendo finalizar o que aconteceu, né? Matar a pessoa. E isso é comum, como eu falei. Quem nunca ouviu falar disso o tempo todo? A pessoa está acamada, sem energia, lenhada, com irritabilidade. O pessoal vai lá estressar mais, como se quisesse matar. E se você pegar o histórico daquelas pessoas, como tratava aquela sua esposa, sempre quis matar. Eu falo, olha, não venham mais na minha casa e acabou. Tô dizendo ao porteiro para você não vir mais aqui ou o que for. E bloquear todo mundo. E a partir dali, ela se recupera sem contato com ninguém. Não quero saber. É assim que você tem que fazer. Com o que você ama, com o que você gosta, você cuida, você protege. E a depender, procurar um advogado e dar uma queixa. Porque quem faz isso aí tem as piores intenções possíveis. Para vocês entenderem o quadro. Eu tô sendo mais educado aqui, sem ser direto e falar nada, sendo mais eufemístico possível. E isso é comum, acontece demais. Demais ao redor da gente. Conheci amigas que passaram muito por isso aí. E me falaram, eu tinha vontade de cometer suicídio. Não cometi porque eu não tive a oportunidade de fazer, não tinha forças. E tinha gente lá piorando a situação com vontade. Fazia questão de estar lá junto, atrapalhando. Não ia lá para arrumar uma casa, para varrer uma casa, para lavar os pratos, para lavar o sanitário. E mesmo se fosse, não teria o direito. Não vá. Deixe fedendo. Isso é comum demais. Pular o tópico. Cara, a maioria das pessoas tá em delírios e alucinações assim. Pra quem tem um olho, percebe que a pessoa tá delirando e tá alucinando. A pessoa pensa que tá vendo aquilo ali, pensa que tá. Eu vou lhe dar um exemplo. Não foram poucas pessoas que me disseram que vê a fotossíntese acontecer. Você sabe o que é uma pessoa dizer que tá vendo todo um processo químico acontecer dentro da folha? E a pessoa fala, não, é porque acorde de madrugada e veja a folha úmida, né? Ela pensa que viu realmente a fotossíntese. Isso vale para tudo, né? Estende para qualquer exemplo. A pessoa pensa que vê. Vou lhe dar um exemplo. Tem gente que fala assim: café de manhã não presta porque não tem mais nutriente. E o suco também de manhã não presta porque não tem mais nutriente. Olha, eu vou lhe dar um exemplo. Para o ser humano conseguir fazer processos químicos simples, processos químicos não acontecem de qualquer jeito, não acontecem não. Se não fosse assim, estaria tudo se transformando na frente da gente o tempo todo. Tudo é átomo.
pode até se transformando, a gente não percebe, mas a pessoa que pensa que isso acontece, ela não para pensar que para eu tirar, só tirar a gasolina do petróleo, eu preciso de uma indústria enorme só para tirar um processo simples. Para ela dizer que eu fiz um café de manhã e não tá, os nutrientes deixaram de existirem. Os sucos, os nutrientes deixaram de existirem. Como aconteceu? O que houve? E a pessoa diz que viu, que tá vendo isso aí, que sabe. Se isso aí não é um delírio profundo, uma alucinação profunda, e se estende para tudo na vida da pessoa, porque toda a conversa é baseada nisso. A gente vive um processo aqui nesse mundo de insanidade coletiva profunda e vasta. Quase todo mundo tá nisso aí. É só você ouvir as pessoas falando. O café e o suco tem um aroma, a gente chama de aroma, uma substância chamada aromática, a gente chama de aromático. Esse aroma se desgastar e outro aroma que está sendo disfarçado lá pelo mais forte surgir é normal. São aromas de natureza diferente, se desgastam com um tempo diferente. Mas você dizer que uma vitamina que está no suco se transformou, mudou e virou açúcar, ou virou outra coisa, rapaz, na água, do nada, e a pessoa dizer que viu, que vê, e quer bater em sua cara, quer lhe convencer que é isso mesmo, brother. O negócio aqui é sinistro, brother. O negócio aqui, eu tô dando alguns exemplos pequenos aqui para vocês entenderem. Esse mundo aqui é um hospício a céu aberto. É um hospício. As pessoas falam o tempo todo que vem coisas que não existem. Simplesmente isso. Não existe aquilo ali. Elas falam diretamente ou indiretamente. Tratam de coisas que não existem. E na mente delas existe. Pra ela tá vendo aquilo ali. Principalmente se ela for narcisista, ela é convencida de saber tudo e ver tudo e sentir tudo e tal. É complicado. Um processo químico na natureza acontece sempre com as mesmas regras, com a mesma natureza, com o mesmo processo. E não é desse jeito. Pega um exemplo aqui de alucinação. Alucinação que se chamaria de tecnológica, né, de produtos eletrônicos. As pessoas pensam que o Android é um equipamento sofisticado, complexo. E na mente dessas pessoas, elas falam, você dialoga, elas falam isso aí. Quando você está criando um jogo, ou um desenho, ou um filme, que os desenhos são medievais, são primitivos, elas pensam que é um processamento leve. E pensam que quando você cria um jogo, um desenho, um filme futurístico, o processamento é muito mais pesado. Vocês estão pensando que isso é normal? É só desenho, brother. Aquilo ali é só desenho, é tudo igual. Mas na mente dela tá acontecendo, ela pensa que tá vendo, ela quer bater em você se você negar aquilo ali. Ela quer lhe matar. As pessoas assim, elas querem lhe matar, elas não matam porque tem medo da polícia. Mas qualquer coisinha que negue, né, a superioridade dela infinita, ela quer exterminar qualquer ameaça da superioridade dela. Se alguém lhe persegue, virtualmente, fisicamente, etc e tal, ela só não lhe matou porque ela tem medo das consequências. São pessoas com muito ódio, muita inveja, muita maldade. Muito narcisista. O narcisismo nunca é pouco, é sempre demais. Faz um resumo do que eu falei. Você não pode comparar um processador Intel com AMD, porque sua marca é diferente. Ele só tem transistor dentro, mas o arranjo lógico é diferente. Então, a eficiência do arranjo lógico dos transistores no processador AMD é diferente da eficiência do processador Intel e Radeon e GeForce.
Para você comparar e entender a diferença de desempenho de um para outro, você tem que pegar com quantidade de transistor semelhante e fazer o benchmark. No tempo, análise ali. As pessoas tem muito vídeo na internet que você vê que é golpe, que é desinformação. E tem outros que a pessoa pensa que está fazendo corretamente ali e não está. Pô, a pessoa dizer que está comparando a renderização de um processador i7, né, de 2 bilhões de transistores com a GeForce de 20 bilhões de transistores. Você diz que a GeForce é melhor do que um processador central? Não, você teria que pegar um processador central de 20 bilhões de transistores e comparar com a GeForce de 20 bilhões de transistores, marcar tempo, qualidade e tudo mais. Você não está sabendo fazer. É desinformação. É cego guiando cego. É burro ensinando burro. Só piorando a situação. Você pega uma Radeon com mais ou menos a mesma quantidade de transistores com a GeForce e compara desempenho e tudo mais. Qualidade final do produto, tamanho do arquivo. Você compara o quê? Tempo de processamento, qualidade final do produto e tamanho do arquivo. Quanto menor o arquivo, melhor. É assim que funciona. Quer comparar no benchmark processador central com central, central com placa gráfica, mesma quantidade de transistor. Senão não tem como mensurar, não tem como comparar. Dentro da própria marca, tudo bem. Você pega um Intel de 2 bilhões com um de 5 bilhões, você consegue comparar ali e você vê que de 5 bilhões, logicamente, tem um processamento muito superior na velocidade, no tempo de execução daquele processo, né? Então esse é o resumo daquele dia. Cara, vamos lá. Por que eu recomendo quando você quer ouvir só o áudio do YouTube, a música, um podcast que você chama uma transmissão, e você tem pouca internet ou então quer economizar, bote a resolução mínima 144. Tem gente que pensa que aquela resolução interfere na qualidade de áudio. Não, o arquivo de áudio é separado do arquivo de vídeo, eles são sincronizados. Quando a gente programa um software para isso, o áudio é separado do vídeo, são produzidos diferentemente com sincronia de tempo, se não de sincronizar. Aí o software bota no tempo certo a imagem e o áudio. O fato de você diminuir a resolução de vídeo não quer dizer que interfere na qualidade de áudio. Normalmente isso não acontece não, a não ser que você configure para isso. Então, a qualidade de áudio não é interferida pela resolução do vídeo não. Você está imaginando. Você está delirando, alucinando. Se você está chegando ao ponto de dizer que está vendo e ouvindo, já é alucinação. Alucinação não vem só no uso de narcóticos e tudo mais não. Falando em narcóticos, deixa eu terminar o assunto anterior. Vamos lá. Antes de concluir aqui. A gente tem psicopata, narcisista, borderline, superdotado. Superdotado é só 199 mais. O resto não é. Pela estrutura mental, as características de um superdotado são sempre semelhantes. Não é o QI alto ou tirar nota alta. Não, é toda a estrutura mental que é diferente. Que eu não quero falar agora. O que eu tô falando é o seguinte. Normalmente quem gosta de uso de droga e busca todo tipo de prazer é o borderline. Temos 30% de narcisista, 30% psicopata, 30% narcisista, 30% borderline, 2% superdotado. Se você quiser o número certo, deve dar 29,33 de cada um, mais 2% de superdotado. Só botei os números fechados. Mais ou menos isso aí. O borderline é uma pessoa que tem uma inclinação, principalmente se passou por abusos, de buscar prazeres, né? São pessoas burras. Narcisistas na borderline são burros demais. Burro demais. Desculpe, cara. As decisões que eles tomam, as merdas que falam, as maldades que fazem, é coisa de gente imunda. A maioria, não todos. A maioria. Então, quando você... Eu tava conversando com um amigo hoje. Lembra que tava falando da grávida que tá desgastada, cansada e tal.
Pois bem, o borderline, ele costuma afundar nas drogas, né? E é quem infesta mais as cracolândias. Normalmente você não encontra um psicopata nesses lugares, você encontra alguns narcisistas, alguns superdotados às vezes, mas a maioria é borderline. O que acontece, né? As pessoas condenam, falam mal e ficam imaginando como é com a pessoa. Como é com a pessoa? Tem dois tipos de narcótico: o estimulante, como cocaína, e o desestimulante, como a maconha. No caso de uma. Vamos pegar. Eu não falei que atletismo você se desgasta, tem que se recuperar. A droga é a mesma coisa, só que é muito pior. E não tem benefício como o atletismo. Imagine que seu estado natural é esse aqui. Aí você cheira uma cocaína. Você fica em êxtase. Artificial, extremo. Desgastando o físico. Então, e é temporário. Quando você para de usar, você não volta ao estado normal. De naturalidade, equilíbrio. Você está desgastado, então você entra no processo de depressão. Então, como você está desconfortável, você não tem maturidade para lidar com isso aí. São poucas pessoas que lidam naturalmente com isso. Um cientista puro, que passa por estresse de estudo, um atleta, velocista ou fundista. Ele não quer aquela sensação. O borderline quer prazer o tempo todo. Não gosta de estar mal. Não que seja para gostar. E ele cheira o pó de novo, né? Antes do tempo de recuperação. Então vamos dizer que ele cheira um pó domingo, ele precisa de uma semana para se recuperar, para ter o mesmo efeito com o mesmo pó no outro domingo. Como ele não espera, ele cheira logo depois, sem descansar, ele tem que cheirar mais para dar o mesmo efeito, se cansando mais. Então ele nunca terá o mesmo efeito de antes, porque o corpo não está em condições de produzir aquele prazer, aquela sensação, aquele êxtase. Então eles têm que cheirar cada vez mais para nunca ter a sensação de depressão e tentar se manter pela cocaína ali. São pessoas burras, não sabem lidar com aquilo ali, não tem qualidade e por aí vai. Então são pessoas que chegam a um ponto que a cocaína não está fazendo mais efeito, não está aguentando a depressão, não sabe que tem que esperar um tempo para poder se recuperar e se libertar daquilo ali, o corpo voltar ao normal, comete suicídio. Como alguns artistas aí já fizeram. E outras pessoas que não são artistas, a maioria não é artista. Certo? A pessoa está sofrendo muito, como são pessoas também burras, fracas, elas têm vergonha e medo de falar que está sofrendo, pedir ajuda, ter vergonha e medo. A própria vergonha de passar por chacota, humilhação, de passar por fraco e tudo mais, certo? Então é dessa forma. Não pense que a pessoa tá naquilo ali. Tem gente que tá naquilo ali, mas a pessoa tá mal, tá lenhada. Você tá vendo ela sorrindo, brincando, dando uma de gostosa, de poderosa, que mata, que faz acontecer. A pessoa tá lenhada, né? E tem a questão da abstinência, né? A abstinência é um processo que todo mundo tem que enfrentar, né? Por exemplo, quando você sente sede, abstinência de água. Quando você sente fome, abstinência de comida. Existem abstinências, processos naturais que a gente tem que aprender a lidar. E não é o problema da pessoa que tá extremamente estimulada como uma cocaína, não é a abstinência, é o corpo não tá em condições de gerar aquele êxtase e tá precisando de uma recuperação e descanso. São pessoas burras, são enganadas facilmente por psicopata e narcisista, os borderlines. O próprio narcisista é enganado por psicopatas. O psicopata é uma pessoa totalmente desprovida de sentimentos positivos e intenções positivas. São pessoas que eu diria que só tem maldade. O narcisista tem dois tipos, né? Normalmente você vê na psicoterapia aqueles que estão doentes, que tiveram um pai e uma mãe malignos, ou psicopata ou narcisista doentes, e ficaram iguais. Mas se um narcisista ou um borderline tiver pai e mãe bom,
eles acabam não e sofrendo, tendo a educação dura, rígida para poder seguir o caminho correto. Ele não se torna, você nem percebe como narcisista um borderline. Ele sabe que ele é diferente, porque ele percebe que as pessoas agem, se comportam diferente, mas ele não lhe conta. Mas não é difícil identificar não. Eu identifico facilmente aí o narcisista, o borderline, o psicopata sem problema nenhum. O olho treinado percebe. Eles têm comportamento completamente diferente. É que as pessoas ficam escravas do corpo, não da essência. Então não percebem. Então o borderline que está nessa situação e comete suicídio, os amigos falam assim, tipo, ele foi o que ele quis, foi a escolha dele. Não sabe o que ele passou, o que ele está passando, né? E muitas vezes ele está em ambiente que tem outras pessoas nocivas, que tem chacota, que tem humilhação, que tem perseguição, que tem roubo, que tem todo tipo de coisa, estupro. Não estou passando pano, não estou dizendo que está correto, mas não é como as pessoas pensam, não é como as pessoas imaginam, deliram ou alucinam. A gente voltando aqui. Outra coisa, em sistemas computacionais, informação é informação. Se você está assistindo um vídeo de um arquivo no CD, o mesmo arquivo no YouTube ou no pendrive, não importa, o CD, por fato de ser mais antigo que o pendrive, não tem mais qualidade, é o arquivo que tem a qualidade. E a internet não tem mais qualidade que o pendrive também não, porque você quer. É o arquivo ali e acabou. Né? As pessoas imaginam essas coisas aí. Eu já conversei com muita gente que estava falando que realmente, quando você bota o YouTube 144p, o áudio perde muita coisa que deixou de ouvir e você começa a conversar com a pessoa. Ela claramente está com ódio dali, é horrível. Olhe, rapaz, são coisas assim que incríveis que as pessoas inventam, pô. Lembra que eu falei que poucas pessoas alcançam a graça de transcenderem ao limite físico e treinam e competem além do limite físico? Tem muita gente que chega cansada, mas não tem essa habilidade. Cara, as pessoas falam que depois de fazer a musculação, treinar, tem que ir pra casa correndo comer uma proteína para repor o músculo. Vocês sabem que absurdo que a pessoa dessa fala? Eu vou lhe dar um exemplo. Uma pessoa super atleta como eu e outros poucos consome primeiro o ATP que está no sangue para consumir. É tudo ao mesmo tempo, mas é mais ou menos nessa ordem. Você tem que consumir o ATP para quebrar o açúcar para virar ATP para consumir, para você pegar a gordura, quebrar, transformar em açúcar, para quebrar, transformar em ATP e consumir. Pelo corpo, pelas fibras musculares e outros tecidos, existem fibras gordurosas, gorduras, para você quebrar ali e ficar armazenado para você consumir quando precisar. A pessoa dizer que treinou e consumiu músculo, eu vou dizer o seguinte: o atleta que é bom, um Caulius ou qualquer um cobra como a gente, nunca consumiu músculo. A gente, para você consumir o músculo, você já está morto, porque você consumiu todo o ATP, todo o açúcar e toda a gordura para consumir o músculo. Você já está morto. Você já morreu com hipoglicemia antes de queimar a gordura. Não existe consumir o músculo. O que acontece é que muitas vezes a pessoa usa substâncias que acumulam muita água no músculo e muita gordura. E naquele treinamento da pessoa, a pessoa não faz um treinamento de corrida legal ou ciclismo legal para desenvolver a resistência e um bocado de coisa, só que é a musculação. Então transpira muito, perde muita água e perde peso. E a pessoa pensa que é músculo. E tome e usar todo tipo de substância. Imagine a pessoa conseguir queimar todo o ATP, todo o açúcar sem morrer por hipoglicemia, queimar toda a gordura
e conseguir começar a queimar o músculo. E a pessoa diz que tá vendo isso acontecer, brother. Imagine, ela tá vendo as células do corpo fazendo isso aí. Como é que funciona isso aí, brother? Isso aqui é um hospício, brother. É um hospício ao ar livre. Em todo lugar tem isso aí. Não se consome músculo. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando a pessoa toma esteroide, o esteroide tem duas funções principais. Fazer você produzir muito mais gordura dentro das fibras musculares para inchar e produzir as enzimas, que eu esqueci o nome, que tensionam o músculo. Aí você parece malhado e gigante malhado. É aquela enzima que quando a gente morre o pinto fica duro, né? Porque você não consome mais enzima, então você fica duro, o pinto enrijece, o resto do corpo também, e a mulher fica com o peito duro. Mas aí como a gente não consome o suficiente para ficar tenso, você estimula a produção da gordura disso aí. Parece que está muito forte. Tanto é que nunca um bombado correrá nem a metade da velocidade de um velocista. Todo bombado seria um velocista, melhor do que a gente. E melhor que em tudo. Então, essa 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 enzima produz ela endurece a gente. Por isso que muitas vezes a pessoa tá falando besteira, ela tá falando assim, pô, fulano parou de tomar bomba e engordou. Não, ela parou de produzir enzima que enrijece. A pessoa tá com o mesmo peso. Às vezes até pesando menos, porque produz menos gordura. Imagine que uma pessoa dessa, bombada, tá cheia de gordura, ela consegue convencer que ela tem que se encher de porcaria, de um bocado de frango, que ela não absorve. Quando você come carne, o corpo diz, acumule gordura porque está sem alimento. Planta. Quando você come carne, o seu corpo produz gordura, né? Transforma açúcar em gordura. Mais ou menos isso aí. Porque o seu corpo sabe que está comendo veneno e ele pensa que você não tem alimentação. Então bora acumular para não morrer. Para estocar. O que acontece? Imagine que o bombado, que é acostumado a trabalhar com gordura, tá nessa onda. Ele tem mais gordura que a pessoa normal e para ele malhou, aí ele perdeu músculo. E tem que repor o músculo. Cara, você tem noção do tempo que demora para você produzir músculo? O músculo é produzido conforme a necessidade da mente, do treinamento da mente. A pessoa da noite para o dia cria músculo. Eu tô falando com as palavras mais simples possíveis e menos técnicas possível, passando só a informação para vocês refletirem das coisas que vocês fazem, que vocês falam e que vocês pensam. Imagine aí, o que eu tô falando, bora repetir. A pessoa tá dizendo que consumiu todo o ATP, depois todo o açúcar, não teve hipoglicemia, não morreu, consumiu toda a gordura, rapidamente, pelo que eu tô vendo, né? Porque a gordura demora. Mas ela consumiu um treinamento de 1 hora, 2 horas, ou 30 minutos. E começou a consumir o músculo. Consumiu o músculo, brother. O processo de consumo de ATP é não se consome açúcar, ele é transformado em ATP. Não se consome gordura, é transformado em açúcar, transformado em ATP. E não se consome músculo, só para você entender. Isso é mentira que conta a gente na escola. Todas as escolas de segundo grau, primeiro grau, contam muita mentira para os estudantes. Mentiras, cada lugar do mundo é uma loucura pior do que a outra. Observe que muita coisa que eu falei aqui é da escola. E algumas coisas estão na faculdade. Mas pela lógica você vê que tem algo errado. Até na faculdade. Menos, muito menos. Lógico. A faculdade é onde você vê a ciência. Ah, uma reflexão aqui boa. Vocês perceberam que as pessoas ficam encantadas com jogos futurísticos, ou jogos e filmes futurísticos, ou histórias futurísticas no geral de qualquer obra, ou de super-heróis com superpoderes, ou mágicos medievais? Por que tem essa sensação de querer isso? Porque aqui não tem. Aqui a realidade, que a gente chama do tecido da realidade, tem outra constituição. Imagine que de fato existem outras realidades, mística, futurística,
e por aí vai, ou de super-herói. Totalmente diferente daqui. E lá tem obras que retratam a nossa realidade e eles querem serem como a gente. Todas as realidades são assim. Né? Se existissem, se existem. Para vocês pararem de verem só para o próprio umbigo, tentarem verem de uma forma geral, não da forma egocêntrica. Se essas realidades existem com natureza diferente, cada uma que concebe uma história nossa, dessa realidade aqui, se encanta com isso aqui que a gente tem. A gente está acostumado, como eles estão acostumados, para eles não é problema, não estão nem aí se fazem mágica, se tem nave espacial, se voam no espaço, ou se são super-heróis. Como pra gente aqui, o que a gente faz e o que a gente é, não importa muito. Estamos acostumados. Vocês precisam aprender a refletir e verem as coisas com outros olhos, sem egoísmo. Bora ser franco. Bora ser franco. As pessoas não querem. Elas não gostam de objetos futurísticos como nave espacial, nem de magia, nem de superpoderes. Na maioria das vezes são narcisistas, né? Elas querem algo que as coloquem como superior às outras. Como ela quer uma Ferrari, como ela quer um jatinho, como ela quer um iPhone. Ela não gosta de fato daquilo ali. Para ela é um recurso para humilhar, pisar e ser. Na mente dela, voar ou ter um superpoder é ser superior. Observe como ela é por dentro. Ela é superior ao que desse jeito, né? Então peço que reflitam sobre isso aí. Um beijão a todos.